Olha só quanta ironia. Bitcoin é moeda de bandido, Bitcoin é algo muito ruim. Bitcoin é utilizado para ações ilícitas, ações criminosas. A União Europeia está decidindo tirar o Bitcoin e as criptomoedas de sua região, que é uma região bem grande. Eu estou falando especificamente da mineração e de algumas outras coisas relacionadas às criptos, porque elas poluem muito o meio ambiente. Então, assim, criptomoedas são malignas. Só que na hora que precisa, aí a história muda, né? Olha só isso aqui. Aliado suspeita, guerra na Ucrânia. É um teste para a indústria das criptomoedas. Bom, resumindo aqui o ponto para vocês. A questão é, a Ucrânia, o pouco que a Ucrânia resiste em relação à Rússia, está sendo com o apoio das criptomoedas. É por isso. É só por isso. Claro que eu não consigo acreditar totalmente no que é dito na televisão, cara. Pô, eu sou uma pessoa muito cética pra acreditar em tudo. Eu não consigo confiar cegamente na TV, não consigo, principalmente na classe jornalística, tá? A classe jornalística, pra vocês terem ideia, como que funciona? Eles saem com o título da matéria e eles têm que comprovar esse título. Então eles vão lá e entrevistam uma pessoa. A pessoa disse tal coisa, então eles descartam, não é o que eles queriam. Eles entrevistam 50 pessoas, se for necessário. Quando pegar uma que diz o que eles queriam, aí eles colocam. Tá? A gente vê... Eu vou pegar um caso que eu vi do Léo Stronda, eu achei fantástico. Léo Stronda, pra quem não sabe, ele faz uso de esteroide, anabolizante, essas coisas assim, cara. Tipo, ele injeta. Não vou dizer que não tem como o cara ficar gigante aí sem esteroide. Tem, só que daí é 20 anos de treino, né? Com esteroides anabolizantes você tem o encurtamento disso tudo e tem algumas consequências aí à saúde, principalmente dependendo do uso da pessoa. Existem algumas drogas que são ilegais ao ser humano, mas ainda assim o pessoal usa, enfim. E ele falou... o que ele falou é o seguinte... Meu, eu canto música a respeito do meu nicho, né? E eu nem sabia que o Léo Stronda cantava, velho. Mas enfim, daí o meu canal ajuda a promover e tudo mais. E eu falo sobre uso de drogas, né? Esteroides anabolizantes nas minhas músicas e tudo. E daí, a Record um dia me chamou pra falar a respeito disso, né? Pra falar a respeito dessa história. Que um menino tinha morrido de usar esteroide anabolizante. Só que assim, quando o cara faz isso com prescrição médica, a chance dele morrer é ínfima, cara. É ínfima. É ínfima. Se ele tem lá um médico que prescreve pra ele as doses corretas, ele segue as doses corretas. Ele tem uma probabilidade relativamente baixa de óbito ou de ter consequências decorrentes a isso. Consequência sempre vai ter, né? O cara usou uma vez na vida, ele vai sofrer algum tipo de consequência em relação àquilo pro resto da vida dele. Daí, a Record entrou em contato, ó, tem um rapaz aqui que morreu, não sei o que, a gente quer que você fale a respeito disso. Ele falou, não, velho, eu não vou falar a respeito dessa parada aí, né? Até porque o cara, assim, é difícil você falar de quem morreu, mas o cara fez burrada, né? Isso é uma solução oleosa, se não me engano, tem que ser aplicada entre o músculo, né? Daí o cara injetou na veia. Isso daí foi pro coração, o coração parou, o cara morreu. Daí um tempo depois a Record entrou em contato com ele, ó, a gente quer fazer uma como que fala? Uma entrevista aí com você sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Falei, tá, se o tema sou eu, sou habilitado a falar a respeito de mim mesmo, beleza, né? Daí eles foram lá, filmaram um show deles, se não me engano. Depois de um tempo voltaram e chegaram, ó, agora a gente vai gravar uma entrevista aqui. Daí o Léo Stronda sentou lá, né? Daí do nada entra a mulher. Daí o Cabrini, ó, essa daqui é a mãe do fulano que morreu por uso de esteroide anabolizante. Que são coisas que você fala na sua música. O que você tem a dizer sobre isso? E ele falou que ele explicou claramente aquela situação. Só que ainda eles cortaram, fizeram diversos cortes na fala dele pra parecer que ele não tava sabendo responder. Né? Então, e assim, daí chegou um momento que a mulher perguntava um negócio pra ele, mas por que tal coisa, tal coisa, tal coisa? Daí eles filmavam ele olhando pra um lado,
olhando pro outro assim como em silêncio, como se não soubesse responder, sendo que ele tinha dado uma resposta para aquilo. Na hora que a mulher falou, ele papum, ó. Infelizmente, o seu filho, ele fez da maneira errada, não procurou ajuda profissional e isso, infelizmente, foi uma consequência. A maneira com a qual você usa pode provocar esse tipo de problema. Eu nunca falei pra ninguém, ele deu uma resposta normal. Só que daí na hora que perguntaram, fez parecer como se ele fosse um idiota. O Silvio Santos, se não me engano, ele não dá mais entrevista. Ou chegou um momento da vida dele que ele decidiu que não ia dar mais entrevista porque ele chegou a esse ponto, né? A mídia falou assim pra ele, aliás, ele percebeu que a mídia distorcia tudo que ele falava. Então, não faz sentido. E você não vai se informar assistindo televisão, lendo matéria. Cara, a informação não tá aí. É preferível você muitas vezes ficar se informando por mensagem do WhatsApp. Por quê? Vai ter muita mentira. Muita mentira. Não tô falando pra você acreditar em grupo de WhatsApp, em grupo de Telegram, em canal de YouTube. Não tô falando pra você acreditar em nada disso. Só tô falando que, através disso, você vai ter acesso a informações e vai poder julgar de uma melhor forma o caráter de tudo aquilo que é dito. Então, você recebeu uma notícia, você vai lá, pesquisa sobre essa notícia, confere se aquela fonte realmente disse isso. Ok. Depois você confere e bate com opiniões do PubMed sobre um determinado assunto. E assim, cara, é difícil pra caramba você chegar até a verdade. Mas quem disse que seria fácil? Mas é assim que você faz. Você cruza com informações científicas e tudo mais, pra então você chegar numa conclusão a respeito do fato. Agora, você sentou em frente à TV, ligou o negócio, cara, você tá sendo desinformado, você tá perdendo QI naquela mesma hora que tá assistindo televisão. Então, eu entendo. Eu muitas vezes prefiro deixar de assistir televisão e ver um cara que muitas vezes eu sei que o cara nem é tão apto a falar a respeito daquilo que ele tá falando, mas muitas vezes ele tá falando com uma sinceridade e dá pra perceber isso nas palavras dele. É bem melhor você se informar ou tentar se informar com um cara, mesmo que a informação não seja completa, não seja ideal, mas você vai ver o ponto de vista dele e comparar com outros pontos de vista do que você pegar um negócio mastigado que vai vir totalmente... Vai vir através de uma forma que vai te intoxicar de uma maneira ruim. Tanto é que a gente hoje tem diversos intelectuais. O cara fez faculdade e se achou tal porque fez faculdade pública ainda, né? Daí chega um momento que o cara que não fez faculdade contrata todo mundo que fez faculdade. Ah, rapaz, então olha só. O cara é tão esperto, tão culto, tão inteligente, mas no fim das contas, ele não conseguiu mover a vida dele a ponto de entrar em uma situação financeira agradável. Pera, então assim... Então, talvez ele não tenha uma inteligência tão boa, porque se... Ah, não, mas é porque o fulano entende de empreendedorismo. Ah, tá, então quer dizer que se você estudar empreendedorismo na faculdade, você vai... Não vai, cara, não vai. Vocês já viram a história aí do Tramontina? Eu podia fazer um vídeo só sobre isso, cara. É uma história linda. O cara, ele era porteiro do lugar lá de Mulheres da Vida. E entrou uma gerência nova e falou assim pra ele, olha, Tramontina, você precisa anotar as informações tal e tal e tal. Mas eu não sei escrever, né? Ele era analfabeto. E o que aconteceu é que ele foi demitido. Daí ele decidiu pegar a rescisão dele, comprar umas ferramentas, e ele viajou não sei quantos quilômetros aí até uma outra cidade, 1 hora de distância, voltou com as ferramentas, o vizinho pediu uma ferramenta emprestada, depois de muita insistência ele emprestou, e o vizinho falou assim, me vende essa ferramenta, aí eu pago a gasolina pra você ir lá comprar outra pra você, né? Daí ele começou a vender ferramenta na cidade dele. Depois de um tempo, o negócio cresceu tanto que ele começou a fabricar. Fez uma parceria aí com não é ferreiro que fala. Ferreiro da Idade Média, viado. Enfim, o cara que trabalha aí com metais. Dei até uma pausa aqui pra ver se eu lembrava. Não é metalúrgico. Funileiro. Acho que é funileiro. Não sei. Ele fez uma parceria e começou a fabricar. Comprava o cabo de martelo só. E
colocava o martelo lá. E o cara fez a maior empresa, uma das maiores empresas do mundo de fabricação de facas e ferramentas, enfim, pelo menos do Brasil, uma das maiores, sendo analfabeto, sem ter ido pra faculdade. Daí esse cara, ele contrata muita gente que estuda, muita gente que foi pra faculdade, né? Hoje eu acredito que, não sei se nem se ele é vivo, mas ele deve ter aprendido a ler e escrever bem depois, né? Porque até então, ele até fez uma escola na cidade dele. E quando a escola foi inaugurada, ele ainda não sabia ler e escrever. E tem muita gente que acha que a vida é você ir pra faculdade, aprender alguma coisa lá, e você vem com aquele conhecimento formatado. Oh, que coisa maravilhosa, né? E cara, eu tenho medo dessa gente. Porque você pega um médico que vem com aquela cabeça de faculdade, lascou. Você tá lascado na mão dele. Você tá lascado. Você pega um psicólogo, um psiquiatra, um dentista que acabou de sair da faculdade com aquela mentalidade assim, meu. Sabe quem que vai ficar com raiva de mim? Um recém-formado. O cara vai ver, vai ficar. Ah! Mas você pega um dentista aí de 10, 20, 30 anos de experiência. Um médico de 30 anos de experiência. Ele vai entender perfeitamente o que eu tô falando. E a questão é a seguinte, pessoal. Tudo isso para dizer que a notícia e a informação que a gente recebe é um conjunto de informações manipuladas o tempo todo. Por quê? A grande mídia, que é uma ferramenta da grande elite, assim como as faculdades, né, as universidades, que também são uma ferramenta da grande elite, principalmente as universidades públicas, elas visam criar profissionais limitados que se baseiam na mentira para viver. Porque a verdade liberta. Por consequência, a mentira escraviza. E através da mentira, eles vão te escravizar. Através do falso discurso, eles vão escravizar a sua família. E no fim das contas, você vai entender de como a vida funciona, você vai crescer profissionalmente, você vai crescer na sua vida, você vai atingir habilidades que você nunca atingiria dentro de uma faculdade. E você vai ser considerado um burro. Então Tramontina era burro. Ele aproveitou todas as oportunidades que estavam diante dele na vida, cresceu, fez um império e o cara é burro. Então, a mídia somente. Esse é o trabalho delas. Entreter e mentir. Mentir através do entretenimento. Entreter através da mentira também serve. E o que acontece é que a mentira do momento são sobre as criptomoedas. Eles vão falar todo tipo de notícias negativas em relação às criptomoedas. Por quê? Estamos agora passando por uma transição sistêmica. A gente tem um sistema de aprisionamento, que é o sistema atual. O governo fabrica, o governo emite dinheiro e ele é dono de toda a cadeia de produção. Ele é dono da informação de auditoria, ele é dono da fabricação, praticamente tudo. Os bancos estão extremamente alavancados. O banco ele pega seu dinheiro e empresta. Ponto. E então ele vai ganhar dinheiro em cima de um dinheiro que era para estar lá parado à disposição de quando alguém fosse sacar. Tanto é que na Ucrânia, os bancos bloquearam o saque é por causa da guerra? Não, é porque eles não têm dinheiro para pagar todo mundo. Por isso. O Egito, quando teve crise, mesma coisa, eles limitaram o equivalente de R$3.500 por pessoa de saque mensal, porque o banco não tem dinheiro para pagar todo mundo. Então existem muitos interesses que envolvem as criptomoedas, né? As criptomoedas são o extremo oposto do sistema atual. Não que seja algo que não vai trazer o controle populacional. Mas a questão é, na hora que o sistema atual precisa para implementar a sua farsa, o seu grande circo, eles usam isso como bom, como algo positivo. Então, ao mesmo tempo que a União Europeia está banindo as criptomoedas nesse exato momento, eu já gravei uma notícia sobre essa, falando a respeito da mineração e tudo mais, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, eles não falam um A sobre doações para a Ucrânia. Ué, não é contra o meio ambiente, não é ruim, não polui demais.
Então por que que pode doar para a Ucrânia? E a OTAN? Por que que fala para a Ucrânia? Ó, a Ucrânia não aceite criptomoedas. Então assim, existe um jogo de interesses muito grande, tá? Estamos passando por um reset financeiro que vai desencadear diversos outros resets. E é necessário que tais coisas aconteçam para que um novo sistema possa ser criado. Periodicamente, os padrões financeiros do mundo são trocados. As linguagens, tá? Falo, a nossa fala, a nossa língua, a maneira como nós expressamos a nossa vida, o nosso entendimento, o nosso ser, elas são trocadas. Os nossos valores, a nossa cultura, é tudo trocado propositalmente para que haja o controle populacional. Para que haja uma impossibilidade de evolução em determinadas áreas, evolução do pensamento e do raciocínio, para que seja realmente difícil a comunicação. Esse é o ponto. Essa é a verdade a respeito do mundo que a gente vive. A história foi ocultada. Sabe por que você não pode cavucar na sua própria casa? A casa é sua, mas você não pode cavucar. Por quê? Você precisa de autorização do Estado para isso. Mas peraí, a terra não é minha. Ah, mas você pode prejudicar a propriedade do outro. Então tá. O meu avô falava o seguinte, o Antonino. Ele falava o seguinte, ó. Eu quero ter uma propriedade em que eu possa dar um tiro, e esse tiro em linha reta, e esse tiro não acerte ninguém. E se você tem uma propriedade assim, você decide escavar, você pode? Não. Você tem que pedir autorização pro Estado. Mas a terra não é sua? Então. Mas você vai acabar descobrindo certas coisas. Como a escavação que foi feita na Amazônia, o instituto que fez a escavação descobriu peças de metal, só que eles são obrigados a comunicar isso quando fazem a descoberta, comunicar o órgão estatal responsável. Eles fizeram a comunicação disso. Só que daí eles chegaram lá com o exército e tudo e falaram assim, ó, primeira coisa, para com essa escavação. Segunda coisa, os dados são sigilosos. Você não pode passar isso pra ninguém. Daí, meses depois, saiu uma publicação falando de artefatos de cerâmica que foram encontrados na Amazônia. E a gente sabe que na Amazônia tem pirâmide, tem muita coisa, assim que... Né, cara? Você sabia que tem pirâmide na Amazônia? Olha, igual no Egito. Interessante, né? Igual na América Central. É um negócio de se pensar. Então as criptomoedas vão fazer parte do próximo sistema de controle. Mas para esse momento, elas representam uma liberdade financeira. E é um momento, é um gap, é um momento muito curto. Que você tem que pensar bastante e aproveitar essa oportunidade. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.